Graça e paz, queridos. Aleluia. Bom estarmos mais uma vez aqui reunidos, louvando a Deus, adorando a Deus. E Deus é bom em todo tempo. Deus é o bom Pai. Deus não tem filho predileto e você é o melhor de Deus. Diga assim: eu sou o melhor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, equipe de música. Essa noite eu quero trazer como tema um tema que já é ensinado aqui na igreja. Algumas pessoas aqui já estão bem instruídas sobre esse tema, e outras ainda nem ouviu aqui sobre esse tema. Então, na igreja, querido, nós sempre vamos estar voltando nos mesmos ensinamentos, porque vai trazer uma reciclagem para aqueles que já aprenderam e vai trazer o fundamento para aqueles que ainda não aprenderam. Então a igreja sempre está se achegando novas pessoas, e por isso que há necessidade de trazer os mesmos fundamentos, porque sempre chegará mais e mais pessoas. Amém? Então por isso nós voltamos a repetir os mesmos fundamentos por conta disso. Talvez você já tenha um bom fundamento sobre o assunto de hoje, mas outras pessoas aqui, eu sei que nunca nem ouviu falar desse assunto aqui na igreja. Então você que já tem um certo conhecimento sobre esse assunto, você vai aprender um pouco mais. A Bíblia diz que é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. Amém? Então, vou falar hoje sobre o tema a justiça de Deus. Amém? Então, sempre que eu ensino sobre esse assunto, a justiça de Deus, eu costumo fazer uma pergunta antes, né? Quem já ouviu sabe. E a pergunta é: quantas pessoas aqui no nosso meio têm consciência e sabem que são pecadoras? Quantos pecadores temos aqui no nosso meio? Quantos pecadores? Algumas pessoas, poucas pessoas. Pronto. Temos pouquíssimas pessoas aqui que se acham, né, e que se consideram que são pecadoras, né? Eu espero que por meio dessa mensagem alguma coisa mude hoje. Amém? Né? Porque nós vamos falar sobre a justiça de Deus. Perfeito? Então, para falar sobre esse assunto, primeiramente nós vamos trazer a definição bíblica do que é justiça. Esqueça o conhecimento de justiça que você tem da justiça humana aqui. Nós não queremos tratar aqui de justiça no setor na área de direito. Não é isso. Não quero falar aqui sobre a justiça de Deus, algo bíblico. Então, na Bíblia, essa palavra justiça, ela vem do grego, porque a nossa Bíblia, nesses textos que vamos ler sobre justiça, foi escrito no Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele foi escrito praticamente no grego, né? Aí tem uma palavra no grego que, quando ela é encontrada no Novo Testamento, ela é traduzida por justiça. Justiça de Deus. A palavra, eu não sei pronunciar a palavra, mas a palavra é essa palavra aqui que você está vendo no nosso monitor. Não sei se dá para ver daí, quem está lá mais no fundo, eu não sei se dá para observar. Mas a palavra é justamente essa palavra aqui, que eu não sei a pronúncia dela, mas eu vou ler ela transliterada para o português. Ela adaptada às letras do português. Eu vou dizer aqui, vou chutar, né? Vou arriscar dizer que é dikaiosune. Tem mais ou menos essa palavra que é encontrada nos versículos que vamos ler aqui. E todas as vezes que ela é encontrada, ela é traduzida por justiça. Na maioria das Bíblias, a grande maioria, nem todas, mas a grande maioria traduz essa palavra por justiça, né? E ela tem seu significado no grego, né? Eu vou trazer um significado bem resumido dentro do contexto que estamos falando. Então, essa palavra, primeiramente, ela significa o estado daquele que é como deve ser. É um dos significados dessa palavra do grego, né, que é traduzido da nossa Bíblia por justiça. Então, quando a Bíblia fala da justiça de Deus, está falando do quê? Do estado daquele que é como ele foi criado para ser. O segundo significado é que a justiça de Deus, ela é a condição aceitável perante Deus, o estado aprovado por Deus. Ou seja, Deus nunca
vai aceitar uma adoração, Deus nunca vai aceitar um louvor, Deus nunca vai responder uma oração de um pecador. Deus não ouve pecadores. Deus não pode se relacionar com um pecador. Por quê? Porque o pecador ele não está no estado original que Deus o criou, ele não está na condição aceitável para Deus, ele não está no estado aprovado por Deus. Por isso que toda pessoa que é pecadora, toda pessoa que tem a consciência que é um pecador, ele precisa aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, porque no momento que alguém confessa Jesus como Senhor, confessa Jesus como seu Salvador, ele está na condição de um pecador, antes disso, e quando ele confessa Jesus como Senhor e Salvador, ele é recriado. A Bíblia diz que há uma recriação. Aquele que está em Cristo, ele é uma nova criação, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e ele sai da condição de pecador para a condição de justiça de Deus. A justiça de Deus é o contrário de pecador. O contrário de pecador é justiça. Em algumas passagens da Bíblia, a palavra pecado, ela é chamada de injustiça. A injustiça. Lá em 1 João mesmo ele fala sobre isso. Diz que quando nós confessamos nossos pecados, ele nos purifica de toda a injustiça. Você entende? Então é mais ou menos aqui o caminho. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que a justiça é a condição original do homem. Então aqui está uma foto representando, simbolizando o primeiro casal, né, criado por Deus, que foi Adão e Eva. E todos nós, seres humanos, somos de alguma forma descendentes desse casal. Quando Deus criou Adão e criou Eva, eles foram criados na condição do estado de justiça. Quando falamos da justiça de Deus, estamos falando de um estado de ser. Um estado. Então, Adão e Eva, eles estavam no estado original de Deus quando foi colocado no Éden. Então, nós podemos ver que Adão e Eva, eles estavam no estado de justiça. Quando eles pecaram, eles saíram do estado de justiça para o estado de pecador. Eles se tornaram pecadores. E saíram do estado original para o qual eles foram criados. E se nós olharmos a história, está dando uma melhoradinha. Se nós olharmos para o estado original de Adão e Eva, quando eles estavam no estado original, eles não se escondiam de Deus. O homem, na condição do seu estado original, que é o estado de justiça, ele não se esconde da presença de Deus. Mas quando o homem, ele tem uma consciência de pecado, quando ele tem uma consciência de pecador, ele teme pela presença de Deus. Ele não está confortável com a presença de Deus. Ele não se sente digno, ele não se sente confortável, porque a consciência de pecado, a consciência de pecador, faz com que ele se veja indigno diante de Deus. E isso é causado pela consciência de pecado, a consciência de que ele é um pecador. Por quê? Entenda, Deus não criou o homem para ser pecador. Isso não faz parte do plano de Deus. Deus não nos criou para o pecado e Deus não nos criou para ser pecador. Isso está no seu plano original. Isso é o que nós podemos ver lá no Éden. Então, o homem não tinha por que se esconder de Deus quando ele está no seu estado de justiça. O homem no estado de justiça, que é a sua condição original, ele não tinha medo diante de Deus. Você vê que quando Adão e Eva pecaram, quando eles comeram do fruto proibido, a Bíblia diz que você observa que Deus ele vinha todo dia, pela viração do dia, Deus vinha se relacionar com Adão e Eva em comunhão, face a face. Isso já era comum, eles tinham essa comunhão. Era algo natural do ser humano estar face a face com Deus.
Mas eles tinham uma ordem: não coma desse fruto, porque no dia que você comer desse fruto, você vai morrer. E quando eles comeram do fruto que Deus disse para não comer, e Deus veio, a presença de Deus veio no Éden, aí a Bíblia diz que aconteceu o quê? Eles se esconderam da presença de Deus. E Deus os chamou: cadê vocês? E eles falaram: quando ouvimos a sua voz, nós nos escondemos, porque nós tivemos medo. Então, o medo de Deus faz parte da consciência de pecador. O pecador, a pessoa com a consciência de pecador, ele sempre vai ter medo de Deus. Porque isso é automático. Você vê, nós não sabemos por quanto tempo Adão viveu em comunhão com Deus. A Bíblia não diz por quanto tempo foi. Se foi um mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Nós não sabemos o tempo. Mas que eles tinham esse relacionamento. Mas quando eles pecaram, quando eles se tornaram pecadores, eles não tiveram mais coragem de estar diante de Deus. Eles não tiveram mais coragem de se achegar a Deus. E nunca foi Deus que se escondeu do homem. Nunca foi Deus que se distanciou do homem. Sempre é a consciência de pecado. E sempre é o pecado que afasta o homem de Deus. Não é Deus que se escondeu, é o homem que corre da presença de Deus, que se esconde de Deus e que o teme. Por quê? Porque ele está fora do seu estado de origem. E ele não pode mais, ele olha para si, ele não se acha mais digno, então ele vai ter medo da presença de Deus. Vocês estão aqui? Então, a justiça como a condição original do homem, no primeiro casal não havia sentimento de indignidade, que é algo muito comum numa pessoa religiosa. Toda pessoa religiosa, ela tem um desenvolvimento altíssimo de uma consciência de pecado. Toda pessoa religiosa, ela se vê extremamente como uma pessoa pecaminosa, porque é isso que a religião prega, é isso que a religião ensina. Então a pessoa vai viver sempre com medo de Deus, assustada com Deus, né? Nunca terá confiança diante de Deus e sempre haverá um sentimento de indignidade. As canções, as músicas, elas estão cheias de um sentimento de indignidade. Muitas canções. Porque muitas canções cantadas em muitas igrejas, elas não têm uma consciência da justiça de Deus. Elas têm uma consciência do que a religião prega. Elas têm a consciência de religioso. Eles não têm a consciência da justiça de Deus. Eles sempre estão com sentimento de que não são merecedores. Ah, Senhor, não sou merecedor das suas bênçãos. Pai, eu não mereço. Paiinho do céu, se eu tiver 50 centavos de crédito no céu, por favor, me ouça. Porque existe um sentimento de indignidade, de condenação muito grande, porque isso é gerado pela consciência de pecado. E somente a consciência da justiça de Deus é que pode tirar essa consciência de pecado. Mas isso vai tirar por meio do conhecimento da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós não podemos, uma vez que nós estamos em Cristo, uma vez que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós não podemos mais andar na consciência de pecado, não podemos mais viver debaixo de condenação, não podemos mais viver com medo de Deus, não podemos mais nos sentirmos indignos na presença de Deus, porque nós hoje fomos feitos à sua justiça. Nós não podemos mais viver com a consciência de pecado. Nós não podemos mais viver com a consciência de pecador, porque nós nos tornamos a sua justiça. Você está aqui? Amém. Aleluia. Então a justiça de Deus é a condição original do homem. E se você for lá no Éden, o homem e a mulher não havia culpa antes de pecar. Porque eles estavam no estado de justiça. Quando eles pecaram, eles começaram a sentir culpa. Porque é isso que a consciência de pecado vai gerar na pessoa. A pessoa nunca vai se sentir confortável na presença de Deus.
Então o homem, no seu estado de justiça, não havia consciência de pecado. Entenda? Todo crente, toda pessoa que confessa Jesus como... Quem é que já confessou Jesus como Senhor e Salvador? No dia que você fez aquela confissão, no dia que você levantou sua mão, não sei se foi aqui, se foi em algum outro lugar, mas você fez essa decisão, você fez essa escolha, quando você aceitou Jesus, você saiu da condição de pecador para a consciência de justiça de Deus. E ao se tornar essa justiça, isso aconteceu espiritualmente. Entende? Mas você só vai tomar posse de uma vida de justiça pela consciência dessa justiça. Você pode ser a justiça de Deus, mas viver com a consciência do pecador. Você pode ser a justiça de Deus e viver com medo de Deus, viver com culpa, viver com condenação, viver se sentindo indigno de receber uma bênção de Deus, de receber algo de Deus. Todo mundo é merecedor, menos você que não é merecedor, porque você é pecador. E é isso que a consciência do pecado faz. Mas quando nós aceitamos Jesus como Senhor, como Salvador, nós precisamos desenvolver e crescer com a consciência da justiça. Nós não podemos ser mais justos do que o que nós somos hoje diante de Deus, mas nós podemos crescer nessa consciência, porque diante de Deus, no dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você se tornou a justiça dele. Nós nos tornamos justos, mas de nada adianta estar justo diante de Deus se a minha consciência ainda é de pecador. Eu não vou desfrutar da justiça. Eu não vou desfrutar do benefício da justiça. Eu vou estar assustado com Deus, com medo de Deus, sem ter ousadia na minha oração. Sempre vou ter que pedir para alguém orar por mim. Vocês oram por mim, vocês oram por mim. Porque eu não tenho ousadia por causa da consciência de pecado. Eu sou justiça de Deus, mas não ando nessa consciência. Porque eu ainda tenho aquilo que a religião colocou em mim. Vocês estão aqui ainda? Aleluia. Lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem, o que foi que aconteceu por esse só homem? Entrou algo no mundo. O que foi que entrou? O pecado. O pecado entrou no mundo. Ou seja, não foi Deus quem criou o pecado. Deus não colocou o pecado no mundo. O pecado, ele entrou no mundo que Deus criou. Mas ele entrou por meio de quantas pessoas? Um só homem. Entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, o pecado veio só. O pecado, ele tem uma pareia. Uma pareiazinha. Que pareia é essa? A morte. Preste atenção. Eu acredito aqui que todas as pessoas aqui conhecem a história de Adão e Eva. Sim ou não? Deus colocou eles lá, o casal, no jardim, para cultivar, para guardar. E Deus foi bem claro: coma de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque no dia que comer vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? Eles comeram? Morreram? Morreram ou não morreram? Deus disse que se comesse ia acontecer o quê? E o diabo disse o quê? Que não morreria. Então, Adão e Eva passaram a ter duas palavras: a palavra de Deus e a palavra do diabo. A palavra do diabo disse: se comer, não morre. A palavra de Deus disse: se comer, vai morrer. E que morte é essa? É a morte espiritual. Porque no momento que eles comeram, eles não começaram a se tremer, a passar mal, cair ali estatalado no chão, não. Comeram ali, olhou um para o outro e disse: mulher, tu tá nu? E ele: homem, tu tá nu? E ficaram com vergonha do outro, porque eles estavam já com sentimento de coisas que eles não tinham. Porque, entenda, tudo que acontece no espiritual vai atingir o físico.
Amém? E aí, quando eles se tornaram pecadores e ouviram a voz de Deus, opa, não tem condições, vamos nos esconder. Tiveram medo e se esconderam de Deus. Então veja como aqui é claro, o pecado entrou no mundo e o pecado trouxe para o mundo a morte espiritual. Aí o versículo diz, assim também o quê? Da mesma forma, o quê? A morte, ela fez o quê? Ela? Por quê? Porque todos pecaram. Um dia todos nós aqui, que estamos aqui presentes, com exceção de algumas crianças, talvez estiver aqui, todos nós, um dia pecamos. E naquele dia, nós nos tornamos pecadores. Por quê? Porque a Bíblia está falando aqui, ó. Ninguém nasce pecador. É impossível uma pessoa nascer pecadora. Porque observa assim, quando é que alguém morre espiritualmente? Quando peca. Ele só pode ser pecador quando no seu espírito ele prova da morte espiritual. A morte espiritual não é a inexistência do espírito. A morte espiritual é a existência desse espírito sem a natureza de Deus, sem a vida eterna de Deus no seu espírito, sem o seu estado original. Então, isso é ser um pecador, é ter a natureza do pecado no seu espírito, ou seja, é ter a morte espiritual. E como é que a morte espiritual passou a todos os homens? Porque todos nasceram. Quando é que ela morre espiritualmente? Quando é que alguém se torna um pecador? Quando peca. Então, nascer não é pecado. Jesus nasceu. E nascimento, uma criança, ela não nasce pecadora, como algumas religiões pregam. Eita, a criança não pode morrer pagã, não sei o que, faz alguma coisa, batizar a criança, algo assim. Porque criança, se ela morrer, ela não vai morrer sem salvação, não. Toda criança é salva. Mas vai chegar um momento, vai chegar uma certa fase na vida que ela vai pecar. E quando ela pecar, o que é que vai acontecer? A morte espiritual. Ela vai provar dessa morte. E quando provar dessa morte, ela se torna pecadora. Todos nós nos tornamos pecadores. E por ter nos tornado pecadores, todos nós tínhamos a necessidade de salvação e de vida eterna. Foi aí onde entrou a pessoa de Jesus, porque nenhum homem podia resolver esse problema da morte espiritual. Vamos entender aqui o seguinte. A chave para entender a justiça, a chave para entender o que é pecador, o que não é pecador, é o princípio espiritual. Existem dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Nós estamos simultaneamente nesses dois mundos. Entenda, esse retângulo simboliza o corpo humano. Esse corpo humano, ele tem uma natureza chamada natureza humana. Essa natureza humana, ela consegue se ter contato com tudo que é físico e natural por meio dos 5 sentidos. Mas nós não somos um corpo. Nós habitamos em um corpo. Então nós temos uma natureza espiritual. Nessa natureza espiritual está o nosso espírito e a nossa alma. E o que é que nós somos? Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Quando Deus criou Adão, ele formou ali o boneco de barro, aquele boneco que não falava, não respirava, não andava, ele não tinha vida. E Deus soprou nas narinas o espírito de vida e o homem se tornou alma vivente. Então, essa é a composição do homem: espírito, alma e corpo. E quando Deus disse que se Adão comesse do fruto, ele iria morrer, Deus estava falando da morte espiritual. O que é a morte espiritual? É uma mudança na natureza espiritual do ser humano. Uma mudança. Então, Adão e Eva, eles estavam nesse estado de origem. Essa parte branca na nossa dimensão espiritual, dentro do retângulo, e essa parte branca dentro do retângulo, na parte natural, física, representam a natureza e a vida de Deus no homem.
Vamos entender uma coisa. Quando Adão e Eva comeram, eles provaram da morte espiritual. O que é a morte espiritual? É quando a natureza do pecado, ele entra no espírito do homem. E essa natureza do pecado que entrou no espírito, ele é transferido para a alma humana e é transferido para a natureza humana. Então, a natureza do pecado, que é a mesma natureza que o diabo tem, ela passa a fazer parte do espírito, da alma e da natureza humana. Quando o homem está nessa condição de morte espiritual, isso sim é o que chamamos de pecador. E Deus não criou o homem para viver na condição de pecador. Deus não criou o homem para a morte espiritual. Agora vamos entender aqui o seguinte. Essa é a condição de Adão e Eva quando eles pecaram. Mas aí, eles passaram a ter filhos. Você está entendendo a morte espiritual? É uma mudança da natureza espiritual. O homem deixa de ter a natureza de Deus, a vida de Deus, para ter a natureza do pecado. Então, a criança, quando ela nasce nessa situação aqui. Ó. Humanamente falando, a natureza humana da criança, na carne da criança, ela nasce com a natureza do pecado na sua carne. De quem ela herdou? Dos seus pais, que herdou dos avós, que herdou dos bisavós, dos trisavós, dos tataravós, até chegar em Adão. Nossa natureza humana carnal, que tem a natureza do pecado, é uma herança maldita que todos nós temos de Adão. Na sua carne existe essa natureza do pecado. Todos nós nascemos com essa natureza cheia de creca, de ódio, de raiva, de inveja, de tudo que não presta. É a natureza do pecado na carne humana. Mas isso não o torna um pecador. Ter a natureza do pecado na nossa carne não nos torna um pecador. Nós só vamos nos tornar pecadores quando a natureza do pecado entrar onde? No nosso espírito. Então, quando a criança nasce, ela não nasce pecadora. Por mais que ela tenha a natureza do pecado na carne dela, isso não a faz pecadora. Mas vai chegar um momento, ela está condicionada a algum dia pecar. Agora entenda, se você for lá em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, o que é que diz lá? Lá diz o seguinte: o espírito volte a Deus que o deu. Entenda? Vamos ler lá o versículo. Abra sua Bíblia lá em Eclesiastes. Capítulo. Ele fala do corpo, né? Tem que voltar ao pó como era. Mas o espírito ele não volta ao pó. O espírito ele volta a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Ele diz: e o pó, que é a referência ao corpo humano, volte à terra como era, mas o espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, todos nós que estamos aqui, nós fomos gerados pelos nossos pais, mas foi o nosso corpo físico. O nosso espírito não foi gerado por nossos pais. O nosso espírito nós recebemos diretamente de Deus. O nosso espírito é uma dádiva de Deus, é um presente que só Deus é quem pode nos dar. Então nós não recebemos o Espírito de Deus morto. Nós não recebemos o Espírito de Deus com a natureza do pecado. Não, nós recebemos o Espírito de Deus como ele saiu de Deus. E a criança, ela vive com essas duas naturezas. Por isso que Jesus disse, dos tais é o reino dos céus. Jesus não estava falando da inocência das crianças. Jesus estava falando do estado de espírito da criança, que é a vida e a natureza de Deus nelas. Por isso que elas não são pecadoras. Mas chegará uma idade, chegará um momento, nós não sabemos quando, que ela vai pecar. E quando ela pecar, ela vai provar da morte espiritual. E vai acontecer justamente o que está em Romanos 5,12. E lá em Romanos 5,12 diz, assim também, a morte passou para todos, porque todos pecaram. Um dia você pecou e você se tornou um pecador. Existem pais, eu ouço isso de muitos pais, que falam o seguinte, rapaz, de repente esse menino virou o diabo. Da noite para o dia esse menino está parecendo um cão.
Por quê? Porque ele tinha a natureza do pecado na carne. E quando ele morre espiritualmente, ele perdeu a pureza e a essência de Deus que estava dentro dela. Você que é pai, você que é mãe, que tem criança, chegará um momento que ela vai morrer espiritualmente. E quando ela morrer espiritualmente, se ela já era ruim, vai dobrar igual a tapioca. Vai ficar dobrado, vai ficar muito pior. É por isso que é importante ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Evangelizar a criança, porque filho de crente não é salvo, porque é filho de crente não. Ninguém nasce salvo, assim, nenhuma criança é salva. Ela nasce salva, mas quando ela pecar, ela não vai ser salva por ser filho de crente, não. Ela precisa reconhecer que é uma pecadora e confessar Jesus como seu Senhor, para ela sair do estado de pecador para o estado de justiça. Muitas vezes acontece na salinha, crianças confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, elas ouvindo a palavra na linguagem delas e elas confessaram, elas entenderem, porque o espírito delas vai ter a sede de Deus, assim como o seu espírito tem sede de Deus, o meu espírito tem sede de Deus, nosso espírito tem sede de Deus. Por quê? Porque nós saímos dele, nós somos o sopro dele, o espírito vem de Deus. Mas quando a natureza do pecado entra nesse espírito, a vida de Deus não pode mais existir por causa do pecado. Porque o pecado mata a vida de Deus. E é aí que há a necessidade de nascer de novo. O que é nascer de novo? Nascer por uma segunda vez. Por isso Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos era um mestre religioso. Era um grande líder religioso. Já um senhor de idade. Já um senhor. Foi ter com Jesus de noite. E Jesus foi direto. Nicodemos, eu sei que tu és mestre, tu é um grande religioso, mas importa-vos nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer de novo? É ter a mudança da natureza do pecado para uma nova criação em Cristo. Quando a criança ou um adulto, alguém que é um pecador, ele confessa Jesus como Senhor e Salvador, aí vai ter a recriação, a pessoa vai perder a natureza do pecado e vai ter a vida de Deus. Observa aqui em Romanos 5,15 o que diz. Todavia, não é assim um dom gratuito. Quando ele fala de dom gratuito, dom é presente, é uma dádiva. Ele está falando da justiça. Ele diz, todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa. A ofensa é o pecado. E especificamente está falando do pecado de Adão. E o dom gratuito é a justiça de Deus. Ele diz, todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um, está falando do pecado de Adão. Se pelo pecado de Adão morreram muitos, está falando da morte espiritual. Aí diz, olha, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, está falando aqui é da justiça, né? O dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muito. O que é que ele quer dizer com isso? A pessoa que é pecador, a pessoa que está presente aqui, que tem consciência que é pecador, como é que você sabe que é um pecador? Quem lhe disse que você é um pecador? Quem te convenceu disso? Alguém falou, alguém ensinou. Tudo isso vem do sistema religioso que é fundamentado totalmente em Adão. Na queda de Adão, no pecado de Adão. Nesse, muitos se tornam pecadores. Mas ele disse, ó, o dom gratuito não é assim não. O dom gratuito é o contrário. Por quê? O que é que ele está explicando aqui? Olha, ele está explicando que em Adão, muitos se tornaram pecadores. Mas pelo dom gratuito, que é a justiça, muitos se tornarão a justiça. Nós podemos conferir aqui no versículo 16. Aqui diz, olha. O dom, entretanto, não é como no caso, que somente um pecou. Um pecou, Adão pecou, todos nós nos tornamos pecadores. Todos, sem exceção. Todos nós. E quem não pecou ainda, que são as crianças, estão condicionadas ao pecado. Elas vão pecar. Mais cedo ou mais tarde vai. Então, o dom, entretanto, não é como no caso, que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Ou seja, por causa do pecado de Adão, todos nós estávamos condenados ao inferno. Sem exceção, todos nós. Todos nós iríamos para o inferno, para o fogo eterno, por causa da ofensa de Adão, por causa do pecado de Adão.
Mas aqui diz, mas a graça, ela transcorre de muitas ofensas, ou seja, de muitos pecados para a justificação. O que é que está falando aqui? Não importa o quanto você pecou em sua vida, não importa a quantidade de pecado que você já cometeu em sua vida, a Bíblia está falando, a graça transcorre de muitos pecados, ou seja, de muitas ofensas, para o quê? Para a justificação. É por isso que é chamado de dom gratuito. Aí o verso 17, olha como é lindo. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte espiritual, que tornou todos nós pecadores. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem, é quem recebe, entende? Quem já recebeu aqui? Quem recebe a abundância da graça e o que? O dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha a importância de entender sobre a justiça de Deus. Presta atenção no verso 18. Pois assim como por uma só ofensa, que foi o pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, todos nós iríamos para o inferno, não tenha dúvida disso. Assim também, preste atenção, como por causa de Adão, todos se tornaram pecadores e estavam condenados ao inferno, aí diz, olha, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. O que é isso? A vida eterna de volta ao homem. Por meio de quem? De nossos esforços? Não. Por meio da justiça de Deus em Cristo Jesus. E para o terror da religião, existe o versículo 19. O verso 19 é o contrário de todo o sistema religioso que existe na face do planeta Terra. O verso 19 diz: porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram. É aqui que a religião se alimenta. Você é um pecador, você é um miserável, você é um desgraçado. Você vai fazer penitência, vai fazer o sacrifício, vai fazer a esmola para ter algo diante de Deus, para ser justificado diante de Deus. Aqui diz, pela desobediência de um, muitos se tornaram pecadores. A religião, ela tem ensinamentos e preceitos ensinados às pessoas para elas terem uma consciência de que elas estão em Adão. Estar em Adão é se tornar o quê? Pecador. Quem nasceu de novo, gente, não está mais em Adão. Existe um segundo Adão que a Bíblia fala. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Menino, você chegar perto de uma pessoa religiosa, dizer que não é pecador, você tem um grave risco de sair com o dente quebrado. Eles não aceitam, eles não toleram um insulto desse na presença deles. Porque o religioso, ele é formado, tem pós-graduação, mestrado, doutorado na vida de pecador, na consciência de pecado. É o que eles são, é o que eles vivem. Mas aqui diz, porque como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da... Entenda? A desobediência de Adão tornaram muitas pessoas pecadoras, mas a obediência de um só, quem é esse? Cristo. Por causa da obediência de Jesus, muitos se tornarão justos. O contrário de pecador é justo. O contrário de pecado é a justiça. O contrário de justiça é o pecado. Ou seja, os pecadores são aqueles que ainda estão em Adão, mas os que são a justiça de Deus, eles estão em Cristo. E quem está em Cristo não pode mais ter uma consciência de pecador, porque desta forma ele faz Jesus também de pecador.
Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, eles estão batizados em Cristo. Ele está inserido em Cristo. Ele se tornou um só corpo e espírito com Cristo. Você está aqui? Amém. Nós falamos sobre isso na rádio, no programa passado. Do batismo em Cristo, o batismo em Jesus, que é o único batismo que salva. Que é o quê? Quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Então isso daqui é a destruição da religiosidade, é a destruição da religião que convive, que vive, na verdade, para convencer os religiosos que eles são pecadores. E ai deles se pensar o contrário disso. Vai ser descomungado, vai ser jogado, vai ser queimado vivo na fogueira, porque é pecado mortal dizer que não é pecador. Quem já se viu? Comedor de feijão dizer que não é pecador. Tem algum justo aqui? Amém. Alguém aqui é a justiça de Deus? Amém. Aí, em Romanos 5, versículo 9, diz o seguinte: logo, muito mais amanhã, depois de amanhã, agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. O religioso, ele crê na justiça lá no além, lá no fim do mundo, lá no fim do fim. Quando Jesus voltar, nós seremos justificados diante de Deus. Não. A Bíblia diz agora. Sendo justificados por causa dos nossos méritos, nossas boas obras, nossas penitências, nossa religiosidade, não, por causa do... Isso está se referindo ao que? Ao sacrifício de Jesus. Sabe, eu sou justo, você é justo, não é por nosso merecimento, não. Foi pelo que ele fez e Deus aceitou o sacrifício de Jesus. É por esse motivo que nós somos justos. Nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga assim: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Sou pecador? Não, eu sou a justiça de Deus. Pecador é quem não está em Cristo. E é fácil de resolver, é só aceitá-lo como Senhor e como Salvador, que sai do estado de pecador para o estado de justiça. Amém? Aí, tem o versículo de 2 Coríntios 5:21, que diz: aquele que nunca pecou, aquele que não conheceu o pecado, por quem? Por nós. Para quê? Para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Entenda, nós somos a justiça de Deus em Jesus, em Cristo. É por isso que eu tenho livre acesso a Deus. É por isso que eu posso orar a Deus. É por isso que Ele vai me ouvir. É por isso que Ele vai me responder. Porque Deus não me vê mais como um pecador. Ele me vê como a sua própria justiça. Não pelo meu merecimento. Não por minha penitência, meu sacrifício, meus sacrilégios, seja lá o que for. Mas é por causa do que Jesus fez. Eu sou justo porque Ele me fez justo. Você é justo porque Ele fez você justo. É um estado, é uma condição. Mas você pode estar na posição de justo diante de Deus, ainda com a consciência de pecador. Ainda com a consciência de pecado. Isso vai atrapalhar a sua vida. Sua oração não vai ter eficácia. Você não terá ousadia na sua oração. A sua vida de crente vai ser na prova. Quando sair da prova, vai para o estreito. Quando sair do estreito, vai para o Egito. Quando sair do Egito, vai para o vale. Quando sair do vale, a sua vida será uma desgraça na terra. Por isso que a Bíblia diz: os que receberão a abundância da graça e o dom da justiça, eles vão reinar em vida. O contrário é prova, vale, deserto. É só uma vida desgraçada de crente na terra. É a justiça, mas não tem a consciência. E todas as vezes que for orar, a consciência de pecado diz: quem é tu, incircunciso, para querer orar ao Deus vivo? Eita, eu vou procurar alguém.
Vou procurar irmão fulano que é canelinha de fogo. Deus vai ouvir isso. Irmão, eu estou precisando que o irmão ore por mim, por uma causa minha. A consciência de pecado destrói a vida de oração mais sincera que ela seja por causa dessa consciência. Nós precisamos crescer na consciência da justiça de Deus. Você já viu um pecador orando? Senhor Deus, eu sou o vermezinho de Jacó. Eu sou o bagaço que o boi mastiga. Eu não sou nada, eu não sou merecedor, eu não sou digno. Aí é muito bonito, que é muito humilde. Isso é condenação. Ele sabe que a oração não vai ter resposta, ele sabe. Porque ele já disse que não é digno. Então Deus não vai responder algo assim. Mas quem tem a consciência de justiça, Paiinho, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pela sua bondade. Obrigado porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Obrigado porque o véu foi rasgado, eu já estou na sua presença. Obrigado, Pai, porque em você eu sou mais do que vencedor. Obrigado porque todas as coisas eu posso em você que me fortalece. É diferente a oração de quem tem a consciência de justiça. É diferente. Porque não tem condenação, não tem sentimento de inferioridade, não tem aquele sentimento de falsa humildade. Eu sou o pobrezinho, um vermezinho. Não, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Entenda, Deus não aceita justiça própria. O que é a justiça própria? É aquilo que o homem faz para querer ter crédito diante de Deus. Em Isaías 64, versículo 6 diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Mas ele está falando de quê? Da nossa justiça. Diante de Deus é esterco. Diante de Deus é trapo de imundícia. O que você faz para querer ser digno diante de Deus, o que o homem faz, o sacrifício que for, o sacrilégio que for, a penitência que for, Deus vai ver como trapo da imundícia. Ele não aceita seu sacrifício para você ser digno diante dele. Ele não aceita. Está claro aqui. Ele vê como trapo da imundícia. Em Filipenses 3,9 diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. O que é que ele está falando aqui? Deus não aceita a justiça própria do homem, mas ele aceita o quê? A que é mediante a fé em Cristo. Então ele diz aqui, justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ou seja, a justiça de Deus, nós a recebemos por meio da fé. Como? Eu não vou crer no que a religião diz, eu não vou crer no que meus pais dizem, no que eu aprendi, no que me ensinaram, que eu sou um pecador. Se eu aceitei Jesus, se eu estou em Cristo, se eu confessei Jesus como Senhor e Salvador, se eu abrir mão do mundo para estar com Deus, com o Senhor, como é que eu ainda posso ser pecador? Eu tenho que crer que sou a justiça de Deus. É o que está em Romanos 3,26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça, quando? No tempo presente, para ele mesmo, ele ser justo e o que mais? O justificador daquele que tem a fé em Jesus. Deus vai nos justificar em Jesus pelo sacrifício de Cristo, não por nossa justiça própria. Entenda? Não, diga assim, não é o que eu faço, é o que ele fez. O que eu faço não me torna digno diante de Deus. O que me torna digno diante de Deus é o que Jesus fez. E quando eu creio, por meio da fé, eu tomo posse disso, eu vou crescer na consciência da justiça. Romanos 3,28.
Concluímos, pois, que o homem, ele é o quê, gente? Ele é o quê? Independente das obras. Não importa o que você faça. Não importa o quão religioso você seja. Você não pode ser aceito por Deus. A única forma de Deus aceitar você, a única forma de Deus aceitar o homem, é por meio da justificação, da fé em Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo, a Bíblia diz lá em Hebreus, que ele fez o sacrifício uma vez por todas. Uma vez por todas. E esse é o único sacrifício que Deus aceita. O sacrifício de Jesus. Romanos 5:1. Justificados, pois mediante nós temos paz com Deus por meio dos nossos méritos, nossas penitências. Não, é por meio de Jesus. É Ele quem nos justifica diante de Deus. Amém? Tem alguém aqui no nosso meio que entende que é um pecador, que nunca confessou Jesus como Senhor, nunca confessou Jesus como seu Salvador? Você hoje pode sair daqui sendo a justiça de Deus. Tem alguém no nosso meio que quer fazer essa confissão, que quer sair da condição de pecador para a condição de justiça de Deus? Tem alguém no nosso meio que quer abandonar a vida de pecado para viver uma vida de justiça em Cristo Jesus? Tem alguém no nosso meio? Se tiver, levante sua mão. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.